Bem-vindos a mais um Brunecast. Nós estamos aqui todas as terças-feiras, às 8 da noite, 20 horas. Sempre com convidado especial para fazer você pensar, refletir, crescer, amadurecer. Nós, em tudo que fazemos, nossos programas da Casa Destino, do Instituto Destiny, que é o nosso Instituto de Educação Continuada, a gente foca na sabedoria milenar, ou seja, não no que a gente acha, mas no que está escrito. E hoje nós temos um convidado muito especial, meu amigo há muitos anos, sem dúvida, o maior comunicador cristão hoje da atualidade em termos de visualizações, de influência. Eu quero que vocês recebam com um forte aplauso Dave Leonardo. Que isso, Brasil? É, Dave. Eu lembro quando eu te dei os primeiros... Conselhos. Não só conselhos. Quando quando eu montei seus primeiros sermões. Eu estava lá. Quando você pediu os primeiros sermões. E não é mentira. O sermão é O sermão é brincadeira. Mas os conselhos não é mentira. Não, os conselhos... Sabe que pra mim, vir aqui... Bom, primeiro, tamo junto, meu príncipe. Sabe que eu amo você. Também. Pra mim, cara, vir aqui... É um filme que passa na minha cabeça, porque... Eu não posso esquecer, né, do começo das coisas, né? Eu me lembro quando eu vim a primeira vez aqui para te conhecer, pra gente conversar, para almoçar. Me lembro como se fosse hoje. Acho que foi 2017 ou 2017. Porque 2018... 2017 foi. Porque em 2018 você já estava na Conferência de Destino. Sim. Na verdade, foi muito rápido. Foi final de 17, começo de 18. Isso, por aí. E eu me lembro que eu vi num culto seu primeiro. E é muito maravilhoso poder voltar aqui. A gente, bom, já se encontrou milhares de vezes, a gente é amigo há muitos anos, mas ver tudo que Deus tem feito aqui também, fiquei impactado com a excelência do que vocês construíram aqui, né, do Instituto Destiny, desse espaço incrível. Cara, estou muito feliz, irmão. Muito orgulhoso de ver o que Deus está fazendo e glória a Deus pela sua vida. Obrigado, incrível. Obrigado, irmão. Estou feliz também. Impactado. O melhor de a gente acompanhar a vida dos amigos não são os resultados, por exemplo, materiais ou naturais que qualquer outra pessoa pode conseguir também, com esforço, com trabalho. Mas são os frutos eternos, né? Por exemplo, você, através da evangelização, quantas vidas você alcança, a transformação na vida das pessoas. Isso é uma coisa que a gente consegue fazer, de certa forma, aqui, também através do Café com Destino e das outras coisas, que é entrar no coração da pessoa e plantar a semente da verdade, que a verdade não é o que eu quero ou o que eu acho, é o que está escrito. E a gente consegue, de alguma forma, fazer isso. Então, a minha maior alegria é que, nesses últimos anos, a gente conseguiu dar frutos, não por nossa própria honra, Amém, mas cara. pelo que Deus, pela sua graça, fez na nossa vida, né? Thiago, só uma coisa que eu acho que é maravilhoso aqui acho que a resistência da amizade se prova exatamente quando o crescimento não ofusca aquilo que foi construído até então. Rapaz... Sabe, ver você evoluindo, alcançando cada vez milhares de pessoas, se tornando uma referência naquilo que você faz, e ambos os lados vivendo o seu propósito para a glória de Jesus, mas isso não sendo um motivo de afastamento, porque para muitos... Para a maioria. Quando alguma coisa vira sombra, ofende, né? Então isso é maravilhoso, eu estou muito feliz, mano. David, se você postar que está doente, se você postar que alguém morreu da sua família, se você postar qualquer desgraça, um monte de gente comenta, até que não gosta de você ficar solidário, né? O problema é quando você... eu estou escrevendo um livro comparando a vida e os negócios com o futebol, e eu falo isso, olha, se você não for convocado, muita gente fala, puxa, estamos contigo, calma, vai dar certo. Mas se você fizer 3 gols na final, os teus próprios companheiros de equipe vão ficar meio cabisbaixo, porque foi você que fez. Então, assim, no enterro está todo mundo. É no dia do troféu que nem todo mundo quer estar. Exato. Então, eu acho que as amizades elas não são provadas pelos dias ruins, porque até a pessoa que não te conhece fica solidário. É, lógico. Mas o dia bom, cara, prova quem está contigo que não está. Porque quando a Bíblia diz chorai com que choram, mas ela também diz, mas se alegrai com que se alegram. Isso é a dificuldade do ser humano. Aliás, hoje a gente vai falar muito sobre isso. Você que está em casa, fica com a gente nesse Brunecast, porque a gente vai falar de evangelho versus emoções, comportamento, vontades próprias. Ou seja, por que o evangelho, apesar de ser tão poderoso, tão transformador, o evangelho de Cristo é o único que promete, por exemplo, salvação eterna e perdão de pecados? Não tem nenhuma outra filosofia que te prometa perdão de pecados. Só Jesus Cristo. Então, como é que a gente não está se apegando a isso se todo mundo já pecou na vida? Se a filosofia de Cristo é amor,
paz, paciência, te dar chances. Por que não está todo mundo se apegando a isso? Eu cheguei a uma conclusão, e vou passar minha teoria para a gente começar a nossa conversa, que é o seguinte: a resistência com o evangelho é porque a base do evangelho é você morrer para si mesmo. Essa é a base. Eu aceito Jesus Cristo, aí já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Uhum. O que isso quer dizer na prática? Porque as pessoas acham que assim, e a igreja agora? Morrer para mim mesmo é que domingo eu gostaria de ir no cinema, mas eu vou na igreja. Não é isso, não. Quer dizer que o vizinho que implicou com você na segunda-feira, você vai ter que perdoá-lo, em vez de rebatê-lo. Até porque você não é conhecido pelas orações de domingo, mas pelas reações de segunda-feira, né? Aí na terça, o cara que te fechou no trânsito te xinga, e você decide, cara, se vai ficar irado a ponto de pecar, e a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. O que é pecar? Você devolver com os palavrões, a Bíblia fala para a gente não usar palavras torpes e por aí vai. Ou seja, todo dia você vai ter que morrer para si mesmo. Puxa, o meu amigo brilhou mais do que eu. Mas eu não posso ter inveja disso, eu tenho que celebrar com ele. Você vai ter lutas internas por causa do evangelho. Sem contar os prazeres carnais. Sua carne quer uma coisa, desde mentira até um apetite ilícito, e você tem que dizer não. Em vez de dizer, não, eu tenho direito de fazer o que eu quiser, meu corpo, minhas regras. A partir do evangelho não é mais o seu corpo, suas regras. Aí são os princípios que dão certo a milênio. Então, as pessoas, quando percebem que o evangelho é renúncia, elas começam a abandonar. E algumas ficam tão iradas que viram inimigas de Cristo, inimigas do evangelho. Uhum. Então, eu queria que você, como evangelista, você lota estádios e milhões de pessoas se convertem através do que você faz. Como é que você enxerga essa questão? Vamos começar a falar primeiro da rejeição, para depois falar dos benefícios e da aceitação do evangelho. Como é que você enxerga essa rejeição do evangelho, tendo em vista essa teoria das emoções primitivas, que não, mano, eu sou crente, mas estou com raiva dele mesmo. Eu sou crente, mas não perdoa. A Bíblia diz: se não perdoar, Deus também não te perdoa. Eu sou crente e quero viver do meu jeito. Como é que você vê isso? Tiago, a minha perspectiva, ela sempre vai ser conectada com o ministério que eu exerço. E eu acho que isso é uma das coisas mais, vamos dizer assim, singulares, né? Porque a sua perspectiva parte de um mestre. A minha perspectiva parte de um evangelista. Então, basicamente, cada um avalia de um ponto. O Leonardo Boff diz, né, que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, para mim, eu entendo que a rejeição com relação ao evangelho, ela está conectada pela ausência do evangelho completo. Eu vou explicar. Por exemplo, algumas pessoas pegam apenas um fragmento do evangelho, e o fragmento que ela pega, às vezes, é exatamente aonde fere a nossa carne. Então, não, você tem que renunciar, você precisa morrer para si mesmo, você precisa morrer para o mundo, viver o evangelho é viver Cristo e tal. Isso é o evangelho. Isso é uma parte importante do evangelho. Só que não é o evangelho inteiro. Ele é só o começo da jornada. Existe a recompensa para aqueles que são fiéis. Existe a honra para aqueles que se mantêm subservientes à palavra do Senhor. Então, o que acontece hoje? São os afastamentos das verdades. Então, existe uma verdade completa, mas existe alguém de um lado afastando uma verdade da outra. Então, o que acontece? Existe alguém que vai dizer que o evangelho é isso, e você é miserável, você, sabe, ele afunda você numa opressão absurda. E existe o outro lado que diz, não, o evangelho é mil maravilhas. Você não precisa renunciar ao mundo, você pode viver a vida que você quer, Jesus aceita você do jeito que você é. Então, isso aqui é um afastamento de verdades com pequenas mentiras de cada lado, que é o que a gente chama de sofisma. Então, é uma verdade com mentira, que também é uma verdade com mentira. Agora, quando você tem o evangelho completo, onde você conhece a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas não tira de Deus a sua justiça, então você entra num caminho onde você entende que vale a pena renunciar. Vale a pena você, às vezes, abrir mão da sua natureza. E quando eu digo às vezes, na verdade, é sempre quando necessário for. Abrir mão da sua natureza. E qual é o problema da rejeição? Aonde nasce? Nasce quando você é afastado da verdade completa ou você só pega um prisma de uma parte do evangelho. Então, hoje, por exemplo, eu me lembro que alguns dias atrás eu estava gravando um programa de televisão e uma pessoa muito famosa, ela falou para mim assim: puxa, Dave, eu queria tanto ser como você é, eu queria tanto
também ser crente. Ela falou dessa maneira. Eu queria ser crente, mas eu não consigo, sabe, renunciar aos prazeres. É muito bom, ela falou para mim. E eu falei assim, olha, se você conhecesse Jesus de verdade, você teria a plena convicção que vale a pena toda e qualquer renúncia de prazeres da nossa carne. Porque o evangelho, ele compensa, ele transforma a nossa vida. Então, esse pensamento de que não dá porque não vale a pena, porque você não conheceu a outra parte do evangelho. Você conheceu apenas uma pequena parte. Ou a parte mais forte, né? Porque depois que a gente tem uma experiência com Cristo, é impossível querer outro prazer. Não tem nada que substitua. E por mais que você caia, porque a Bíblia prevê quedas, você se levanta. A Bíblia diz, o justo cairá 7 vezes, mas se levantará em todas. Amém. Ou seja, não é que a gente fica o homem de ferro, né, a Mulher Maravilha, mas é que a gente tem uma consciência tão forte do prazer que é estar com Deus. E também nos negócios, a gente usa uma expressão chamada jogo de longo prazo. Cara, você conversa com um cara muito grande, lista Forbes, um cara top, eu falo, cara, qual é o teu jogo de longo prazo? O cara não quer saber o que você quer fazer agora. Ele quer o jogo de longo prazo. Então, você vê que pessoas que são muito focadas em prazeres imediatos, elas não... Nem nos negócios elas são boas. Em tudo, eles não conseguem. Porque é um jogo de longo prazo. A gente está renunciando agora para ter vida eterna. Longo prazo. Exato. E fora o prazer espiritual, porque nós somos espírito dentro de um corpo, então o nosso prazer verdadeiro é espiritual. Se a gente descobrir esse prazer espiritual, a carne perde força. Ela sempre vai tentar. Né? A Bíblia diz que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, nossos próprios desejos, mas a carne perde força. Você acredita que eu sou nascido no Evangelho, cara? E essa consciência eu tive só de alguns anos para cá. E aí fica um recado para você que está em casa. Ir à igreja é ótimo, é fundamental, só não é suficiente. Muito bom. Porque eu fui à igreja a vida toda, cara. Mesma coisa. E fiz tanta coisa que eu me arrependo e tentei tantos caminhos que eu falei, meu Deus, onde é que estava a minha cabeça? Eu podia ter destruído minha vida. E o que mudou foi quando eu comecei a conhecer Jesus pessoalmente. A minha consciência de quem eu sou e o que ele fez por mim. Eu chamo isso de aproximar as verdades separadas. Então, quando você une a verdade completa e você conhece Jesus de fato, o Jesus da Bíblia, não o Jesus que alguém tenta, às vezes, enfiar de goela abaixo, a verdade completa, ela transforma a nossa vida de fato. Eu sempre olho quando as verdades elas estão separadas de um lado. Quando o cara só fala do peso e da renúncia, aqui você nasce um legalista e automaticamente uma pessoa orgulhosa. E uma pessoa que não consegue carregar isso. Jesus falou, vocês fariseus impõem esse peso, mas vocês não sabem carregar. Mas eles juram que conseguem e se sentem melhor do que os demais porque acreditam piamente que conseguem. Muito. E aqui, então, nasce o legalista, nasce o soberbo, nasce o arrogante, nasce aquele que está destruindo, tentando destruir reputação na internet, nasce o cara que se sente juiz da teologia de todos. Aqui nasce esse cara, é o fariseu. É o fariseu do século XXI, ele está desse lado. Na cabeça dele, ele é o irmão mais velho. É uma parte do evangelho, mas não é o evangelho. Na cabeça dele, ele fez tudo certo a vida toda. O irmão mais velho do filho pródigo. Exatamente, ele é o irmão mais velho. Ele é o cara que, quando o irmão mais novo volta, fica fora de casa. Ele não consegue ver o irmão mais novo como parte da família. Ele odeia a reconciliação. E ele esquece que no dia que o irmão mais novo recebeu a herança, ele também recebeu. Porque não poderia ficar só para um, ele também recebeu. Só que a parada dele é porque ele fez o certo. Só que uma das coisas que eu me lembro, no meio de todo o nosso crescimento, aprendendo a lidar com circunstâncias difíceis, críticas, que é parte do crescimento, quando eu li um livro do Tim Keller chamado Deus Pródigo. Ele fala que o irmão mais velho, ele fez o certo pelo motivo errado. E quando você faz o certo pelo motivo errado, você errou a vida toda. Isso aqui é uma coisa muito difícil de aceitar para essas pessoas. Só que daí do outro lado... Só um minuto. O próprio Timothy Keller tem um livro chamado Ego Transformado, que eu aconselho que você leia. Maravilhoso. Que bate nisso também. Assim, o cara que acha porque conhece alguma coisa. O ego é inflado, então Deus não pode estar ali. E eu acho que o mais importante é isso. Conhece alguma coisa, nunca o todo. A gente é sempre um prisma de conhecimento. Por isso que estar aberto para ouvir e ser direcionado pela palavra é o que torna o nosso coração disciplinável, sabe? Ensinável. Ô, David, os poucos que conheceram muito, são poucos que conheceram muito. Os poucos que conheceram muito falaram assim, de uma coisa eu sei, eu nada sei. Exatamente. Então, quando o cara fala que sabe, a gente tem que ter muito medo dessa pessoa. Davi, no seu auge, diz, inescrutáveis são os teus pensamentos, tão alto que eu não consigo atingir. O rei segundo o coração de Deus.
Quem, né, quando a gente olha no reinado do Velho Testamento, quem teve mais proximidade com Deus? Quem foi chamado o homem segundo o coração dele? E ele disse, são inescrutáveis os teus pensamentos. Ou seja, mesmo com toda a sapiência humana, eu não chego lá. Uma das maiores características de Jesus foi a misericórdia, né? Senão a gente não estaria nem aqui. Nem eu, nem você, nem ninguém que está nos escutando. Esses dias eu postei uma foto com um jogador de futebol. Meu trabalho profissional, você sabe, é ser mentor de empresários, atletas. E eu tenho o método Destiny. O Instituto Destiny é um instituto de educação continuada. Aquilo que a escola não te ensinou, a gente vai ensinando. Lidar com finanças, lidar com relacionamentos, com pessoas difíceis, por aí vai. E aí postei uma foto com um jogador. E aí, claro, os haters atacaram. Ah, só posta foto com rico, não posta foto com pobre. Não tem fundamento. Mas eu não respondo porque não tem fundamento. Sim. Mas um colocou assim, esse jogador faz o que faz e você se junta com ele? E aí foi a única pessoa dos comentários haters que eu comentei, porque eu quis botar uma base bíblica. Eu fixei o comentário dele, para todo mundo ler, e comentei o seguinte: Jesus não veio para os sãos. Ele não veio para quem estava bom. Ele veio para quem precisava de salvação. Eu, como discípulo de Jesus Cristo, eu vou ajudar quem precisa, quem está mal mesmo, quem está fazendo errado ainda. Essa é a galera que está desse lado da mesa, que se sente superior, que acredita ser um cristão melhor do que todos. E aí esse é o problema desse antagonismo de verdades separadas. Porque daí do outro lado também tem uma classe extremamente perigosa. Que é, não, aqui você pode tudo. Não, Deus é amor e só amor. Por quê? Porque, na verdade, esse daqui está se defendendo desse e esse está se defendendo desse. Então, de um lado nasce a libertinagem, do outro nasce o legalismo. Então, isso muito muito perigoso. Muito bom. As verdades afastadas, elas geram crentes desequilibrados, cristãos desequilibrados. E esse hater, esse cara que ele se predispõe a isso, ele assassina tantos princípios numa frase, ele assassina tudo o que é o evangelho completo. Ele abandona a misericórdia, ele abandona o amor, ele abandona o socorro. Porque se esse cara é o que você diz que ele é, então significa que ele precisa muito mais do que você imagina. E talvez mais do que você agora. Então, você é o levita que passa e vira o rosto. Você é o sacerdote que passa de rápido, porque está mais preocupado com aquilo que você tem que fazer do que com aquele que precisa. E aí vem o bom samaritano. Então, quem nós somos nesse lugar? Obviamente, pela parábola, nós somos o que está caído no caminho. Mas em algum momento, quem você se torna? Você é aquele que passa de largo? Você é aquele que vira o rosto para o caído? Você é aquele que julga o samaritano porque está sendo ajudado? Cara, isso é um contrassenso do evangelho. Acho que é uma das coisas que mais me irrita. Eu queria ter um dia de folga para poder comentar o que eu penso de maneira no sense, sabe? Da mesma maneira. Porque a pessoa que comenta isso é totalmente no sense. Eu entendo, com todo respeito, né? Mas a pessoa não pensou nada do que ela falou. Ela tá provavelmente com alguma dor de inveja, ou porque a pessoa se sente talvez inferior. Eu não sei de fato o que pensa, porque graças a Deus eu não quero estar nesse lugar. Mas eu gostaria muito de falar, cara, aonde está Jesus na sua frase? Vai lá, você consegue imaginar Jesus dizendo isso? Pelo contrário, você lê os evangelhos, eram os fariseus que estavam falando para ele, olha, senta com beberrões, senta com pecadores, vai na casa do cobrador de impostos, fala com a mulher samaritana no poço. Ele não se misturava, ele influenciava, mas para influenciar tinha que estar. Ele estava lá. Aí as pessoas confundem isso. Então eu vou sentar com todo mundo, sem ser influenciando. Outra coisa também, dentro disso que você está falando, é que o próprio apóstolo Paulo, irmão, escreveu 13 cartas das 27 do Novo Testamento. O cara que colocou os fundamentos do cristianismo fala o seguinte: eu sou o pior dos apóstolos. Muito bom, né? Miserável homem que sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Pô, o que eu queria fazer eu não faço, e tudo que eu odeio eu acabo fazendo. Então o apóstolo Paulo se colocava, que era o cara que estava escrevendo a teologia que tantos defendem, né? Como a teologia de Romanos, que é uma carta realmente teológica, talvez o maior tratado teológico do Novo Testamento, foi Paulo que escreveu. E Paulo dizia o seguinte: cara, eu não sou nada, eu não consigo, eu sou menor, eu estou tentando. Fazer, eu não faço. Ele fala para Timóteo assim: olha, Timóteo, estuda, lê, corre atrás para que você não perca o que tem. E eu mesmo estou fazendo isso para que no final não venha a ser desaprovado. Então o apóstolo Paulo não estava falando, eu sou o cara, eu sei mais do que vocês. Aliás, eu que estou ensinando vocês. Ao contrário, ele estava falando assim, olha, eu estou
aqui na humildade, tentando escutar Cristo todo dia, para no final não perder meu prêmio. Tiago, você concorda que esse lugar de vulnerabilidade, porque isso é uma vulnerabilidade que o apóstolo Paulo está declarando sobre si, correto? Veja, ele não precisava falar sobre ele dessa maneira. Ele poderia se isentar daquilo que era, né, ou daquilo que enfrentava no seu secreto, mas ele expõe. Eu acredito, e eu quero ver se você concorda, que uma das falhas que talvez gerou rejeição do evangelho também durante muito tempo é porque os interlocutores da verdade do evangelho pareciam seres humanos acima da média, perfeitos. E eu acredito que é justamente esse um dos maiores motivos do afastamento. Porque quando você fala comigo sobre humanidade, mas não se mostra humano, então esse evangelho para mim é impossível. Eu não consigo atingir esse nível, esse lugar. Eu concordo, faço só uma observação. Vulnerabilidade não é necessariamente você sangrar em tanque de tubarão. O que é isso? Por exemplo, olha só, pensa comigo aqui, ó. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, não tinha? Mas ninguém sabe. Ninguém sabe qual é. Pronto. Ele falou que fazia coisas que ele odiava, mas não sabe o que é. Entendeu? Então ele fala assim, ó, eu sou vulnerável, eu sou humano, mas você não precisa saber, porque eu não vou me expor para você ficar falando mal de mim por aí, de você ficar me chamando de fraco por aí. Eu falo com quem eu presto conta, não com a audiência. Então o apóstolo Paulo ensinou pra gente isso. Muito bom. Então quando alguém erra no evangelho e é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, vai querer voltar rápido para a presença de Deus, como Davi em Salmo 51. Exatamente. O impressionante do Salmo 51, cara, que Davi comete o que cometeu, né, o pecado que cometeu, ele fala assim, Senhor, cria em mim um espírito inabalável, não tires de mim o teu Santo Espírito, não me expulse da tua santa presença. Em todo o Salmo 51, ele implorando o perdão de Deus, e em nenhum momento, David, ele pediu nada do tipo, não tira minha glória de rei, não tira meu trono, não tira meu dinheiro. Ele disse, tira tudo de mim, mas não afasta de mim a tua presença e não retira de mim o teu Essa é a diferença de arrependimento e remorso. Exatamente. Remorso, você está preocupado com a tua reputação, que os outros vão falar de você. Arrependimento, você não está nem aí para os outros, você está pensando se Deus vai te aceitar novamente. Eu estou ministrando muito sobre isso agora, e para mim o remorso é o que te tira o sono, mas não altera o teu futuro. Essa é a questão. O arrependimento, ele tira o teu sono, mas ele muda o teu dia e automaticamente altera o teu futuro. Porque o arrependimento é justamente essa reconstrução. Davi e Saul é o exemplo clássico, né? Não, eu entendo que eu errei, mas me honra perante as pessoas. Davi é o contrário. Não, eu errei. E aí a palavra de Deus diz que ele vai para o meio do palácio e toda a cena de arrependimento de Salmo 51. Mas eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis para nós, né? Como seres humanos. E também, Tiago, a cada momento, a cada promoção que o Senhor vai fazendo em nós e através de nós, a cada estágio do crescimento, em algum momento, se nós não cuidarmos e não perdemos o coração do começo, a gente acaba achando que somos super-heróis ou anulando essa humanidade que precisa ser tratado diariamente pelo Espírito Santo de Deus, sabe? Eu acho que essa questão de você ser tratado diariamente pelo Espírito Santo de Deus, por isso que eu defendo muito devocional, por exemplo. Eu acordo mais cedo para poder orar e ler a Bíblia. Não é porque eu sou religioso, não. É porque eu preciso muito disso, cara, para estar bem no meu dia. Para controlar a minha carne, meus pensamentos, muito bom. Minhas emoções. Qual o problema das pessoas que nunca experimentaram nada de bom na vida? Né? Por exemplo, não tiveram um cargo profissional legal, às vezes não tiveram nenhum tipo de vitória ou aceitação na vida. É que quando elas se tornam religiosas, elas vão usar essa base religiosa para se sentirem importantes. Afinal de contas, elas nunca tiveram nenhum tipo de reconhecimento fora da religião. E aí, elas, com um conhecimento básico ali da religião, né, da Bíblia, ela vai colocar essa primitividade para fora. A inveja. Você tem milhões de seguidores, está pregando evangelho? Então está pregando evangelho fácil. Primitividade, é inveja, é ciúme. Está na Bíblia desde Gênesis 1. A gente acha que isso é coisa da nossa geração, David? Não é não, é que a nossa geração vomita na internet. A gente Apareceu, vê. Né? Apareceu. Mas Gênesis 1 já tinha tudo isso. Em Caim e Abel já tinha sentença desproporcional. Mata esse cara. Por quê? Porque ele deu uma oferta melhor do que a minha. Mata. Em José. Está em Gênesis também, em Gênesis. José vem andando, os irmãos falam, olha lá o sonhador. Vamos matá-lo para ver no que dá esses sonhos. Que sentença desproporcional é essa? Ele não matou ninguém. Ele não xingou ninguém. Só porque ele sonhou tem que morrer. A nossa geração está assim. Mata o David. Se ele se aparecendo, usando evangelho fácil, isso aqui. E por que as pessoas usam o evangelho fácil? Isso aqui, por favor, anote isso.
Porque as pessoas desconhecem a multiforme sabedoria de Deus. Uma coisa que eu e David, a gente já conversou muito no particular, a gente se fala muito, é o seguinte, caramba, se não tivesse o David falando o evangelho de uma forma muito simples, gente que não entende coisas complexas não entenderiam quem é Jesus. E por que eu sei disso? Porque quando a pessoa chega num curso meu, que ela está com vontade de agora aprender alguma coisa nova, geralmente ela passou por você já. Ela fala assim, não, porque eu fui no evento do David, aí eu aceitei Jesus, eu nem gostava, mas a forma que ele falou pegou meu coração. Aí o cara que é teólogo fala, que evangelho fácil, que básico. Claro que é básico. É para pegar todo mundo, para mandar para alguém que vai instruir. No que eu instruo, que também é básico, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, controle isso aqui, cuidado disso aqui. Para quando o cara fala assim, cara, agora eu preciso de comida mais sólida, aí vai para um Hernandes Dias Lopes, vai para um grande teólogo, vai para o escatologista que você quiser. As pessoas não entendem a multiforme sabedoria de Deus, cara. Eu digo que... Cada um é usado numa coisa. O evangelista, ele é a ambulância que chega no acidente. Ele não se faz uma cirurgia na rua, ele não... Mas se você tiver para morrer, tem desfibrilador na ambulância, ele vai te ajudar a ressuscitar, mas ele não vai te operar, ele não vai passar daquilo. Ele só vai te estabilizar. Muito bom. Então, o evangelista, ele nasce para ser obsoleto. Porque eu passo, eu sou o primeiro a ser esquecido. Por quê? Porque a pessoa conheceu Jesus comigo, ela pode caminhar comigo 1 milha, 2 milhas, mas se ela não avançar, se ela não chegar no mestre, se ela não chegar no pastor, ela perdeu a corrida dela. Uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração, e esse é o propósito, por exemplo, da nossa associação evangelística, é gerar esse vínculo de corrente de crescimento. A gente tem a associação, a escola Preach, que é a nossa escola de teologia bacharelado livre que nós temos, justamente para essa pessoa não cair dessa ponte, mas ela permanecer, chegar em você, chegar numa igreja, chegar num Hernandes Dias Lopes da vida. E essa é a questão que a pessoa não entende. Porque ela me ouve hoje e diz, poxa, essa verdade para mim não é necessária. Só passar. Não é necessária para você agora. Você não precisa atacar, porque você está em outro nível, está em outra fase. Ou às vezes nem está. Às vezes só acha que está, entende? Mas, porém, todavia, para alguém é o alimento para aquele momento. É o que vai matar a fome. E o nosso maior desafio, Thiago, é não perder o nosso coração e filtrar a nossa mensagem baseado na expectativa de alguém que não precisa da gente. Se nós filtrarmos a nossa pregação baseado em quem não precisa de nós, nós vamos perder quem Deus nos deu para atingir e nunca vamos alcançar o coração daquele que nos atacou. Eu já gravei séries para responder teologia de alguém que estava me atacando. Foi a pior série da minha vida. Porque aquele que me ataca não consome o meu conteúdo que não viraliza. Mas aqueles que precisavam de mim não foram alcançados porque aquela verdade não era necessária para aquela fase. Eu queria te dar um presente, Bruno. Você falou um negócio de devocional. Posso? Não sei se eu posso. Por favor, pode. Que é o nosso devocional. O Ei Deus Sou Eu de Novo. E eu quero dar de presente para você porque você é parte disso também. Aqui, ó, de gente. Tudo que Deus fez na nossa vida. E esse aqui, o nosso podcast vai ao ar quando? Terça-feira. Terça-feira. Segunda-feira a gente vai lançar esse devocional, que é 1 mês sem errar. Então já está no ar. Já está no ar. 1 mês sem errar já está no ar. Corpo, alma e espírito. E tem sido algo tão extraordinário durante agora. Aqui a parte de trás é o meu boneco que eu recebi. Eu não tenho o original ainda. Mas... Eu ia falar, tá escrevendo em latim, cara. Que inteligente. Mais à frente. Evoluiu muito. A capa, o interior tá tudo aprovado. E, mano... A foto vai ser essa mesmo ou dá pra gente alterar? Se você quer que eu mudo pra você, eu vou mudar pra você. É bom dar uma alterada. Mas isso... Bota uma minha, vai vender mais. Bota uma minha. Ou não, depende de quem pegar. ou acaba com tudo. Mas uma das coisas legais, Bruno, é isso que eu acho que é importante. 1 mês sem errar. Esse livro muito nasceu bom. Agora, mas o devocional do Ei Deus Sou Eu de Novo... Deus nos deu uma direção. E a direção foi que ele tivesse gratuito para todo mundo. Então, para quem não tem condição de comprar um devocional, ele tem gratuito no Spotify, ele tem gratuito no YouTube, e ele tem um aplicativo chamado Ei Deus Sou Eu de Novo, que as pessoas podem fazer de maneira gratuita todos os dias. Olha que legal só você ver, né? As pessoas às vezes julgam a gente e tal, né? Eu sou um dos escritores mais lidos no país, com milhões de livros vendidos, enfim. E a gente decidiu, David, imprimir 1 milhão de livretos do nosso bolso. Você sabe que para imprimir livro é caro. 1 milhão de livretos. Então você imagina quanto custou
para distribuir gratuitamente em comunidade carente e nos presídios. Eu vi. Já está acontecendo. Incrível, eu vi. Então, eu escrevi 12 livretos com temas que eles precisam. Perdão, recomeçar a vida, fazer certo dessa vez. São os nomes do livro. Muito bom. Escrevemos e estamos distribuindo. É engraçado que... Isso aí ninguém vai falar. É isso aí. Esse lado... Esse lado que você falou, esse lado que você falou é o lado que nunca vai ver essa parte. Isso nunca vai mas deixa eu te comentar uma coisa interessante para a gente debater sobre isso. Esses dias, um teólogo conhecido postou uma foto comigo, um teólogo conhecido aqui do país. E aí vieram alguns haters e tal, com esse papo. Se juntando com esse cara que não sabe nada de teologia, falando de mim, né? Uhum. Se juntando, o cara não assiste Café com Destino, não sabe nem qual é a minha formação. Eu estudei nos Estados Unidos, mas na cabeça do cara eu não sou teólogo. Beleza, por causa do meu jeito de falar, ou a simplicidade de explicar a vida. Não sei, o cara às vezes está esperando outra coisa. Ótimo. E aí um cara falou assim, para de andar com esse vagabundo. Meu Deus. Aí, cara, eu não respondo hater, né? Você sabe. Eu fiz um teste social, um experimento social. Eu entrei no perfil do cara, o cara era pastor, teólogo, sei lá o quê. Pastor? Uau. Aí eu comentei assim... Diferente. Irmão, é verdade. Inclusive, se Deus não tivesse perdoado meu passado, seria muito mais do que vagabundo. E estou aqui com esse pastor da foto, tentando amadurecer no evangelho. Que a paz esteja com todos nós e que nos aperfeiçoemos em Cristo. Essa foi a minha resposta. O cara falou assim, não negocio com terroristas. Meu Deus. Aí eu falei, cara, não, aí por dentro eu falei, realmente, maluco, não dá. Mas eu vou te falar, eu não tô, mas nesse lugar eu não consigo responder isso. Não, mas isso foi... Isso foi um experimento social. Sabe, quer ver eu nunca mais vou fazer isso. É um experimento social. Eu fiz só pra testar. Se você responder com amor... Para. Não faça isso. Vai jogar bola com seus filhos. Eu vou te falar uma coisa. Sabe qual que é a pior sensação da vida? É entrar no perfil de quem atacou você. Porque aí você vê que a pessoa está precisando de ajuda. Porque a gente tem um senso de justiça próprio, humano. E o senso de justiça próprio, humano, ele diz, olha, você só pode falar sobre mim se você estiver servindo para além e a mais, ok? Ou tiver resultados iguais ou parecidos. Pronto. Veja, eu não estou falando de justiça divina, estou falando da justiça própria humana. E aí você entra, é uma pessoa infeliz. Isso se chama lei da natureza. Não tem absolutamente nada. Quando o perfil não é fechado. A maioria é fechada. E aí você vê que é um covarde atrás de uma tela, doído, não pelo que você fala, mas pelo quem você se tornou. Isso aqui é uma coisa muito importante. É lógico. Tem um momento da vida que as pessoas não odeiam mais você pelo que você fala, mas por quem você se tornou. E isso aqui é o pior momento. Por quê? Porque nada que você fale o convença. Ele te odeia não pelo que você fala, mas por quem você é. Ele é inflexível no achismo dele. E eu vou te falar uma coisa. Inflexível no achismo. E eu, de verdade, eu entendo de uma certa maneira. Porque nós, seres humanos... Existem pessoas que a gente só não vai com a cara. Isso é ser humano. A gente olha e diz, pá, não bateu. Não gosta. Só que é difícil... Eu mesmo não gosto de você, eu trago aqui pro amizade. Não, ele me ama. Me ama. Mas sabe qual que é a parada? É difícil pro cara não gostar de você, porque você vai aparecer pra ele toda hora. Você consegue entender que é ruim pra ele? Claro. Porque ele não gosta de você, mas a mãe dele gosta. A irmã dele gosta. No caso, o seu avó dele gosta. Tô brincando. É verdade, as vozinhas. As vozinhas estão tudo comigo no café. Ela vai compartilhar você. E aí, cara, isso só piora. Então, a gente também precisa ter essa misericórdia. Por isso que, em algum momento, Brunet, a gente precisa anestesiar para isso. O amor é o caminho. Assim, gente, você que está escutando, isso aqui que a gente está passando na nossa vida, você passa também no que você faz, pô, no seu trabalho, na sua família. Tem gente que não gosta de você, que fala mal por trás, que persegue, que calunia. Todo mundo passa isso. Como é que é a resposta? A resposta é, o amor é o caminho, misericórdia. Deus não teve misericórdia de você? Tem misericórdia dessas pessoas. Deus não teve paciência com você ou você começou a acertar de primeira? Tenha paciência com essas pessoas. Às vezes o mesmo cara que está hoje contra você, daqui a 2 anos entendeu o que você faz e mudou de ideia. Amém. Paciência e misericórdia. O Wesley quer brilhar. Vamos lá, Wesley. De vez em quando ele quer brilhar. Ele fala assim, tá bom de audiência, eu quero entrar agora. Dave, hoje é muito claro que você identificou onde que você tem que estar, a sua identidade. Mas houve um tempo que você não era claro isso pra você? Você trouxe uma história de que você é o
cara da ambulância. Houve um tempo que você queria ser o médico cirurgião? Perfeito. E você se questionou isso? O pessoal de dentro não me escuta, só o pessoal de fora? Inclusive, a gente já teve essa conversa várias vezes. Eu me lembro de uma, Brunet, que nós estávamos em Salvador, caminhando pela praia, só nós dois conversando sobre isso. Porque, assim, Wesley, eu acho que não há nada... A gente estava num evento, né? Num evento no Tivoli. Aí a gente andou e a gente na praia, foi sair para conversar. Isso aí. E a gente falou exatamente sobre entender quem nós somos no reino de Deus. Faz anos. Essa é uma conversa, ela é muito longa, né? Mas dos 5 ministérios... no meu caso, sendo um evangelista, eu já tive vamos dizer assim, essa tentação de tentar ser o que eu não sou para agradar mais pessoas. Porque o evangelista, ele padece de um mal. Isso aqui é muito dolorido viver, mas você tem que acostumar. Em algum momento, você não servirá para os seus irmãos. Porque eles já estão evangelizados. Porque eles não precisam de você. E aí você, aparentemente, por estar mais para fora do que para dentro, parece mais um primo distante do que um irmão de perto. E quando você é chamado de um primo distante por alguém que você considera um irmão de perto, dói. E o evangelista, ele é essa realidade. Eu sou muito mais útil quando eu estou fora da igreja. Eu sou muito mais útil quando eu estou num evento aberto para as pessoas, quando eu estou num teatro, num ginásio, do que quando eu estou dentro de uma igreja. É como eu no mercado de negócios, no mercado profissional. Você conhece um pouco da minha vida mais particular. O que eu ganho de pessoas em mesa de reuniões são pessoas... Que eu nunca vou acessar. Exatamente. Mas são pessoas que têm 20 mil funcionários. A gente tem até um amigo em comum, que eu vi que você teve com ele também, que tem 22 mil funcionários. Aí, ao entrar no coração dele, ele falou assim, você pode falar e dar 22 mil livros para os funcionários? Eu falei, posso, vamos fazer. Ou seja, eu ganhei só uma pessoa para Jesus. E ganhou 22 mil no mesmo 22 dia. Mil vem com ele, cara. Uau, é isso, mas Por que as pessoas não conseguem entender isso? É a multiforme graça. E sabedoria. E o hater vai dizer assim, é fácil pregar para rico. Mas os Por que você não vai pregar... Mas os funcionários não são ricos, os funcionários mas é isso que eu tô falando. É a distopia de quem escolhe acreditar no que precisa para se sentir melhor. E só para responder, não é fácil pregar para rico, não. Dificilmente o rico entrará no reino do céu. O evangelho foi dado aos pobres. É muito mais difícil pregar para rico. Mas eles também têm acesso, diz a palavra. O evangelho é para todo mundo. Bruni, eu acho que uma das coisas mais poderosas, assim, para a gente cada vez mais seguir adiante, Wesley, entendendo o nosso propósito, é você fazer pelo motivo certo. Cara, amém. Esquecer o que falam. Amém. Eu acho interessante Davi, quando ele vê o Golias, ele pergunta pro soldado, o que vão dar para quem derrotar esse gigante? Se tivesse ficado só nessa parte, ficaria um pouco estranho. Poxa, Davi estava só pela recompensa, aí ele diz, quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem aliança com o nosso Deus para humilhar o seu povo, o meu povo, meus irmãos? Aí a Bíblia diz que o irmão mais velho de Davi que está ali se ira. Poxa, quem é você, Davi? Você veio aqui você vê para ver a gente sendo humilhado? E eu acho que isso aqui é uma das coisas, é uma das cenas para mim mais claras. É porque toda a cena bíblica explica as atitudes dos seres humanos hoje. Essa aí é uma. Exatamente. Mas eu acho que uma das coisas que para mim é muito claro, Bruno, é que quando eu vejo Davi entrando no campo de batalha com uma pedra e uma funda, no caso 5 pedras e uma funda, eu não consigo imaginar os filisteus torcendo por Davi. Isso é óbvio, porque Golias estava do outro lado. Mas eu também não consigo ver o povo de Deus torcendo por Davi nesse momento. Porque o cara que está com a espada, que está com o escudo, com o capacete, na trincheira, quando ele vê aquele garoto entrando com uma pedra, se o garoto da pedra vence, ele vai, de uma certa maneira, expor todo o fracasso daqueles que estavam armados até os dentes e não tiveram coragem para enfrentar aquele gigante. Muito bom, cara. Então, a cena para mim é, cara, eu não consigo ver a hora que Davi cortando a cabeça do gigante, o próprio povo celebrando, não, eu consigo imaginar um constrangimento, dizer, meu Deus do céu, o que a gente não conseguiu, com treinamento, espada, capacete, esse garoto chegou do nada e com uma pedra conseguiu. É aonde a graça de Deus se aperfeiçoa. E sabe por que que os inimigos se levantam? Porque quando eles não conseguem explicar porque Deus fez o que fez através de você, tão rápido e tão grande, eles se sentem indefesos e a insegurança é revelada quando o milagre acontece de maneira simples e você, preparado até os dentes, não viveu nem a metade. Só que aí que está
O nosso coração nesse lugar precisa celebrar o que Deus está fazendo, porque talvez seja você o próximo a vencer uma batalha com uma pedra. Amém. Agora eu quero entrar num assunto delicado. Oh, meu Deus, mais? Vou até pedir um café para ganhar força. Eu vou pedir um chazinho também, então. Amém. Uma das passagens bíblicas que é meu objetivo, eu vou tentar até não me emocionar porque isso mexe muito comigo, é a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, que é as últimas palavras do apóstolo Paulo. Mano, eu vou chorar também porque... Isso é muito forte. Isso está no sepulcro do meu avô. É mesmo? Combati um bom combate. Mas é que antes disso... Isso me pega muito, muito, muito. É que antes disso, Paulo vai falar umas paradas assim... Caramba. Muito pesadas, cara. Ele era o grande apóstolo Paulo, ele não era o David, o Thiago. Quem é a gente? Quem somos nós? Cara, a gente tá falando do apóstolo Paulo, irmão. E ele vai falar assim, as últimas palavras do apóstolo Paulo antes de ser decapitado são essas. Demas, que era companheiro dele de ministério, amando o presente século, me abandonou. Nossa. Fulano foi para Galácia, Cicrano foi para não sei para onde. Alexandre Latueiro, que era um ferreiro, ou seja, um empresário que devia manter ali um ministério, me causou muitos males. Na minha última audiência, ninguém de vocês compareceu. Eu estou pregando há décadas para vocês. Eu estou mentoreando vocês há décadas. Eu estou ensinando a palavra há décadas. Ninguém teve coragem de ir na minha audiência. Mas que isso não seja levado em conta, ele fala assim. Porque a coroa de justiça está me sendo preparada e Deus vai me levar salvo para o reino celestial. Cara, aqui o apóstolo Paulo ensina a vida para a gente. A vida de quem é ministro. A vida de quem está aqui, ó, dando a cara... A tapa aqui, ó. Eu tô todo dia falando no Café com Destino. O David tá todo dia pregando no Brasil e no mundo. A gente que decidiu dar a cara para falar e por causa disso apanha, a gente tem esse desafio. Terminar bem por dentro. Meu Deus, cara. Porque por fora ele tava mal, ele ia ser decapitado, tava preso. Mas não é como a gente termina por fora, cara. É como a gente termina por dentro. Por dentro ele falou assim, ó. Todo mundo tá contra mim, todo mundo me esqueceu, todo mundo me abandonou. Mas eu combati o bom combate. Eu corri a carreira e guardei a fé. Sabe o que ele está falando? Eu vou prestar conta para um só no último dia. Eu não vou prestar conta para o meu seguidor na internet. Uhum. Eu não vou prestar conta para o meu hater. Eu não vou prestar conta para o teólogo que achava que eu tinha que ser mais profundo em escatologia. Eu só vou prestar conta para um. E esse um me mandou fazer isso. Combater esse combate. Correr essa carreira e guardar não mágoa, não ressentimento, não o que falaram contra mim, mas guardar a fé. E por isso que ele foi a salvo para o reino celestial e recebeu a coroa da justiça. Então, assim, existem coisas, David, que nós fazemos não mais pela nossa salvação, porque em Cristo Jesus estamos salvos, mas pela coroa que a gente vai receber. Uhum. No Novo Testamento existem 5 tipos de coroa. Depois eu converso com isso contigo no particular. Uma você já tem. Aliás, 2 você tem. São 5. A coroa da justiça é para todos aqueles que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo fala assim, ó, eu vou receber a coroa da justiça, mas não somente eu, mas todos aqueles que amam a sua vinda. E a gente ama a vinda do Senhor, por isso que a gente prega. Senão a gente não pregava. Sim. Né? Aliás, eu tenho uma pregação no YouTube chamada Jesus está voltando. Depois você assiste essa pregação. E tem a coroa para aqueles que ganham a alma, que é a coroa da alegria. Né? Então, eu tenho todas as bases bíblicas, depois te passo. Imagina quantas almas a gente ganha. Para quem não sabe, eu faço o Método 10, que é um curso, é um instituto, é o meu trabalho. Mas Deus sempre bota no meu coração, de uma forma ética, de quando está acabando a aula, fala, gente, quem quiser ir embora, o curso acabou, quem quiser ficar, eu vou pregar uma mensagem para subir no YouTube. Essa é a desculpa que eu dou para poder pregar. Que legal. Aí fica lá, 1.000 e poucas pessoas estão fazendo o curso. Eu faço o apelo, se converte 300, 400. Cristo já encontrou essas pessoas, né? Ele só trouxe ali para aquele ambiente. Já os convenceu quando saíram de casa. Né? No último Café com Destino dessa semana passada, vocês acompanharam, foi ao vivo. A gente colocou alunos aqui, foi lindo, cara. Depois eu te mando o link. Eu vi o vídeo, achei incrível. Cara, foi lindo. A gente botou os alunos. Balão na mesa. Comemoração de 5 anos de Café com Destino. Cara, no final, eu fiz um apelo. Se você é meu aluno, simpatiza com o que eu falo, mas ainda não creu no coração, não confessou com a boca. Se você ainda tem coisa para se arrepender e largar, eu quero que você levante, se é a tua vontade. Se Jesus já te convenceu, o Espírito Santo já te convenceu que você precisa aceitá-lo hoje. Cara, levantou um monte de gente. Então, assim, no final, eu e você, e todos que estão batalhando pelo Evangelho de Cristo, como
tantos pregadores, pastores que levam o evangelho a sério. Às vezes as pessoas julgam os pastores pelos 2% que fazem coisa ruim, né? E os 98% que estão dando a vida pelo evangelho, cuidando das ovelhas mesmo. A gente vai prestar conta para Deus, cara. Pra Deus. É por isso que a gente não pode negociar nossa identidade, cara. A gente não pode mudar nossa mensagem. A gente tem que fazer o que Deus pediu para fazer. Porque o galardão vai vir dele, nunca vai vir das pessoas. As pessoas amavam Paulo, no final abandonaram. Acho que não vão abandonar a gente, David. Vocês acham que as pessoas que me seguem hoje não vão dar um follow no outro dia que eu falar alguma coisa que elas não gostam? Ou que eu errar em alguma coisa e elas considerarem imperdoável? É a vida da maneira mais... Do jeito que é. Fria a que vida é, né? como é. A vida como é. A nossa esperança está em Deus. Eu me lembro que uma vez eu fui duramente atacado por uma pessoa. Faz muito tempo isso. Faz uns 2 anos, talvez. E eu abri o Instagram dessa pessoa. E o primeiro direct dela foi pra mim assim: eu conheci Jesus por causa de você. E a minha vida foi transformada. Eu acho que as dores maior, cara, é exatamente isso que você falou. É como a gente vai terminar por dentro. Como a gente vai terminar por dentro. Esse é o nosso cuidado. É o cuidado de quem está em casa. Não importa o que façam contra você. Guarda teu coração. Tá lá em Provérbios, que dali vão sair decisões da vida. Sobre tudo, né? Sobre tudo que você deve guardar. Você tem que terminar bem. Como é que se termina bem? Com dinheiro? Com casa quitada? Isso aí não é métrica divina. A métrica divina é como você está por dentro. Bruno, o Devocional Mês Sem Errar, na verdade, ele não nasceu para ser um livro. Ano passado eu estava muito esgotado, estava assim, cansado mesmo por várias coisas, sabe? E eu decidi fazer um propósito com o Senhor de cuidado 360. Corpo, alma e espírito. Justamente por causa disso. Porque no fim a gente cuida de todo mundo, mas quem é que cuida da gente? Sabe? Para quem a gente rasga o coração? A gente tem, graças a Deus, né, uma amizade muito saudável. A gente conversa, se liga, troca ideia, o que é maravilhoso. Mas às vezes tem coisas que a gente precisa dobrar o joelho, né, rasgar o nosso coração na presença do Senhor. Porque senão, em algum momento, a gente vai pregar certo pelo motivo errado. Ou pior, vai perder a nossa mensagem pura porque deixou o nosso coração ser filtrado pela maldade dos outros. Porque tudo no final se trata de coração, cara. Então, se a gente não guardar, a Bíblia diz que o coração sem limites, né, sem muros, né? É uma cidade. É uma cidade sem... O homem que não se controla é uma cidade sem muros. Uma cidade sem muros. Então, se eu não olhar para dentro de mim e olhar as minhas debilidades, do que eu preciso ser tratado e tomar esse cuidado, uma dica, um conselho para todo mundo que está assistindo aqui é: tenha pessoas que já sofreram em áreas que você está vivendo agora para te dar os conselhos melhores para que você não se perca. Eu sempre falo para todas as pessoas quando a gente conversa sobre amigos. Eu tenho amigos que me aconselham em várias áreas da minha vida e eu me lembro da nossa primeira conversa. Eu já falei isso em alguns lugares já, em alguns podcasts, né? Pessoalmente já falei várias vezes, mas as coisas que nós conversamos naquele dia serviram de um norte tão grande para as decisões que eu tomei no meu futuro, foram tão poderosas que talvez você não tenha a noção do quanto me impactou. Mas eu me lembro exatamente das coisas que você falou. Eu me lembro exatamente. Exatamente a brincadeira que você fez comigo quando a gente chegou no hotel para fazer o check-in. Eu me lembro de tudo. Só que o mais importante disso é, cara, nós precisamos desses amigos ao nosso lado. Nós precisamos, um podcast desse para você é uma riqueza absurda. Quando você ouve o Brunet falando algumas coisas, você também, em algum momento, vai passar ou passa dentro do seu contexto. Então isso é muito importante porque são essas peneiras que vão tirando os pedregulhos do nosso coração e limpando o rio, para que o rio continue fluindo. Quando a gente, né, tem esse tempo, eu vejo você viajando com a sua família, eu também me dedico à minha família, vamos ter tempo com eles, eu vejo tu jogando bola com o José às vezes. Isso é quando a gente para tirar os pedregulhos do nosso coração. Porque se o nosso coração entulhar, o rio vai parar de jorrar. E aí é onde mora o maior problema. E essa palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, né, de 4:7, capítulo 4, verso 7, como eu falei, está no túmulo do meu avô. E quando eu tive um encontro com Jesus, em 2009, e eu fui no túmulo do meu avô e eu vi esse versículo que nunca tinha me chamado a atenção, foi o que eu disse para o Senhor: Jesus, é dessa maneira que eu quero terminar. Amém. Com essa certeza que eu fiz o meu melhor,
Eu combati o meu combate. É o meu, é a minha carreira. Mas eu guardei a minha fé. Triste é quando a gente combate, né, luta a nossa carreira, mas chega no final, sabe, estraçalhado e perdeu a fé naquilo que pregou para todo mundo. E acredite, cara, eu conheço muitos líderes que estão terminando assim, estraçalhados por dentro. Também. O cara fala, não valeu a pena. Não, valeu, é porque ele não consegue mais sentir o prazer de tudo que ele construiu, porque sabe tá uma coisa demais. Que me chama a atenção, cara? Às vezes eu vou a alguns lugares e eu faço o apelo e tem líderes espirituais na plateia e eu não vejo uma lágrima cair mais do olho da pessoa. Pelo contrário, às vezes eu vejo a pessoa no telefone a ministração inteira. Na hora do apelo, não faz isso aqui, ó. Quantas pessoas se renderam a Jesus? Já acabou. O coração já está tão distante, já está tão no automático que aquilo que antes gerava prazer e alegria já não gera mais nenhum tipo de constrangimento da graça de Deus, sabe? Então a gente tem que tomar muito esse cuidado, cara. Desculpa te chamar de cara, mas como amigo, né? Me perdoe, mas claro. A gente precisa guardar o nosso coração todos os dias para justamente terminar bem. Exatamente. A minha imagem do Billy Graham, né, que faleceu com 99 anos, é ele pregando a última mensagem, My Hope America, que foi distribuído para milhares de pessoas, né, um DVD na época. E a mensagem dele é a cruz. E aí você vê um senhor de 99 anos pregando a mesma mensagem que pregou a vida toda. Então, aquilo é o meu norte, é isso que eu quero para minha vida. Terminar dessa maneira. Mais importante do que comecei, é como a gente vai terminar de fato. Se de alguma forma o que a gente faz para Deus, atingindo você, gerou algum testemunho na sua vida, vai agora nos comentários e coloca. Às vezes você foi atingido por Deus por causa de uma palavra do Dave, uma palavra nossa. Não deixa de ir nos comentários, porque para criticar, às vezes as pessoas são muito rápidas. Mas para glorificar o nome de Deus por algo que aconteceu através da vida de alguém, elas demoram ou às vezes nem fazem. Não deixa de ir nos comentários se você já foi tocado pelo que a gente faz. Vai, Wesley. Vocês ilustraram uma mesa que na ponta esquerda tem os extremistas, né? Que esse conteúdo é raso, Dave. Na outra ponta tem pode tudo. Mas no meio dessa mesa, acredito que tem pessoas que se dizem cristãs, mas, por exemplo, no Instagram lá tá signos, sou de Sagitário, ou simpatizam com outras coisas. O que você pensa sobre isso, Dave? Wesley, uma coisa só corrigindo se eu deixei mal entendido, os dois lados são extremistas, tá? Uhum. Tanto o lado que aqui é o legalista e o outro que é a hipergraça, você pode todas as coisas. São dois extremos extremamente perigosos. O equilíbrio, aqui nesse caso, pela lógica da figuração, né, deveria estar no meio. Então, essa pessoa que ela não tomou a decisão, ela também não está nesse lugar. Né? Eu acredito que um dos riscos da nossa geração é uma palavra nova chamada eu sou espiritualizado. O que você é? Você é cristão? Não, eu sou uma pessoa espiritualizada. Eu acredito em tudo. Já vai para todos os lados. Todos os caminhos levam a Deus. Então, ela lê o horóscopo de manhã, ela faz alguma outra... Eu não conheço profunda. É o ecumenismo religioso. Eu acho que essa palavra espiritualizado, ela é um dano à cultura cristã do nosso tempo, porque quando você se diz espiritualizado, basicamente você está se isentando da responsabilidade que a fé exige de você, que é o que nós falamos no começo. A renúncia, o morrer para si mesmo. Então, nós não somos espiritualizados. Nós somos cristãos. E uma das particularidades da fé cristã é que quando você se declara cristão, você torna Cristo como fé suficiente. Mais nada é necessário. Mas nenhum outro caminho lhe se faz necessário. Então, se você crê em Jesus, com todo respeito àqueles que acreditam, você não precisa do signo. Você não precisa de um acréscimo. Não precisa de um atalho. Cristo, ele é suficiente. Então, se você tem Jesus, você não precisa de mais nada espiritual. Entenda, espiritual, você está sustentado. Não há mais nada que possa preencher o seu coração. Então, isso parte normalmente de uma carência e de uma dúvida. A pessoa ela tenta fazer tudo para que elimine a possibilidade de errar em algo. Só que quando você divide o teu coração, ali você já perdeu
o que de fato é o principal, que é Cristo em você. E a palavra cristão, diferente de espiritualizado, o espiritualizado é aquele que bebe de todas as fontes. O cristão é aquele que bebe apenas de uma fonte, que é Cristo, mas a palavra cristão, no seu significado mais puro, é um pequeno Cristo. É alguém que tem um modelo para ser seguido, e é isso que nós somos. Então, nós não somos espiritualizados, nós somos cristãos. Nós temos um padrão perfeito, um modelo perfeito, a qual rege toda a nossa fé, toda a nossa conduta, nossas decisões, partem desse lugar. E a gente volta lá no início do podcast que a gente falou que é por isso que muita gente resiste ao evangelho. Porque o evangelho de Cristo, você não vai poder fazer do jeito que você quer. Vai ter que ser do jeito que está escrito. Então, por exemplo, exato, Deus não é a sua... Deus não divide a glória dele com ninguém, irmão. Amém, é só ele, acabou. Não tem mais ninguém, não tem é a outra coisa. sua filosofia filtrando o evangelho, é o evangelho filtrando e purificando todo o seu estilo de vida. Exatamente. Né? Agora, a gente no Brasil, e talvez em alguns países isso também aconteça, mas eu vou falar do Brasil que eu conheço mais, nós temos um problema muito sério com a interpretação de texto. Né? As pessoas têm dificuldade com isso. Eu costumo falar o seguinte, se eu postar assim, gente... Hoje, David Leonardo estará no Brunecast às 20 horas. Vai ter no comentário assim... Quando é? Quando é? Que horas? Eu queria. Mas tá tudo no banner, a pessoa não lê. Fora, quando você fala alguma coisa, as pessoas entendem outra e ainda te atacam. E às vezes, cara, corte seu, ou meu, ou de um monte de gente aí que pode ter trabalho na internet, são vandalizados, são atacados por coisas que você... não quis dizer, você não disse. A pessoa entendeu daquela forma e acabou. E por causa da forma que ela entendeu... Deus, do nada. Por causa da forma que ela entendeu, ela já está te atacando. Ou seja, ela não deu nem a chance de conferir se é isso que você quis dizer. Uhum. E na nossa geração, e aqui no Brasil, é um problema essa questão de interpretação de texto, porque eu já subi muita coisa assim, até fácil de entender, e você vai nos comentários e as pessoas estão falando outra coisa. Uhum. Né? Esses dias eu postei alguma coisa sobre... Eu e o Brunet, de vez em quando, a gente liga um pro outro e fala, tá, mano, tá tudo bem? Tá tudo bem. Dependendo do post, né? Dependendo do post que você posta, que eu posto, um se liga. Mas, cara, é isso mesmo? Você tá bem? Tá precisando de ajuda? Eu também entendo de psicologia, tá? É bom demais. Não, mas às vezes você posta uma coisa e a pessoa vai nos comentários, você tá falando uma coisa, sei lá, que não tem nada a ver com o assunto, o cara bota assim... E as crianças inocentes da Palestina, você não vai falar não? Não vai orar não? Ou seja, o cara quer puxar uma outra guerra que não é tua, sabe? E essa questão de interpretação de texto e também da pessoa sentir a dor dela, independentemente do que você está falando, ela sente a dor dela e vomita, como é que a gente lida? Ou como é que a gente ajuda? Porque eu penso muito assim, principalmente eu que tenho um instituto de educação, eu penso muito em ajudar as pessoas. Eu falo, caramba, esse cara está fazendo isso porque ele não conhece, ele não sabe ler o texto ainda, né? A gente vai até lançar um projeto esse ano chamado Clube de Inteligência, que já é antigo, já tem 10 anos. A gente vai relançar como aplicativo para ensinar as pessoas a pensarem, a desenvolver as múltiplas inteligências, não só a intelectual, cognitiva, mas a emocional, a relacional, a de comunicação e tal. Como é que você vê essa questão do povo que tem opinião sobre tudo e não sabe sobre nada? É complicado ou não é? Ou seja, a pessoa nunca leu filosofia, não tem formação em nada, não é especialista em nada, não tem nenhum resultado na vida, mas ela tem opinião, inclusive inflexível, sobre tudo. Ela tem opinião sobre a guerra do Oriente Médio, ela tem opinião sobre o governo do Brasil, ela tem opinião sobre o evangelho do jeito que está, ela tem opinião sobre tudo. E bota essa opinião para fora. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, eu vou concordar com você que nós temos um problema de interpretação de texto coletivo, mas nós também temos um problema de desvio de caráter para alguns. Então, vou me fazer entender. Quem tem um problema de interpretação de texto, ele se equivoca na interpretação e talvez forma uma opinião baseado na sua própria falha interpretativa. Beleza? Tá. Mas do outro lado, nós temos o mau caráter. O mau caráter entende o que você falou, sabe o que você disse, mas usa o erro de interpretação de alguém para solidificar o seu ponto
e atacar você. Tá bom. Simples. Com aquele que tem o erro de interpretação, eu acredito que uma boa escola de interpretação de texto o ajudará a evoluir e a caminhar mais longe. Para aquele que tem um desvio de caráter, é somente Cristo para trabalhar. Porque o caráter é algo muito mais profundo, é uma construção muito mais longa, com muitas dores, com muitas vertentes, com muitas coisas mais profundas do que a gente pode imaginar. Então, por exemplo, eu já vi mensagens suas intocáveis sendo atacadas por um ponto mentiroso. E esse ponto mentiroso, ele é utilizado por uma outra pessoa que já não gosta de você para provar que ele estava certo de não gostar de você. Então, meu olhar de esperança é sobre aqueles que têm um problema com interpretação de texto. Mas, para o outro lado, é somente uma misericórdia. Para que Deus, sabe, o ajude a romper com essa crise de pensamento. Eu vou te falar uma coisa, por exemplo. Eu tive uma experiência no começo do ano passado. A cada final de ano, eu gravo uma mensagem. E essa mensagem, ela é sempre uma mensagem de declaração profética. Olha, o ano que vem vai ser o melhor ano da sua vida, sabe? E eu creio de todo o meu coração nisso. Porque isso eu declaro sobre a minha vida, eu declaro sobre os meus filhos, eu profetizo. Declara sobre a nossa família, né? Eu profetizo sobre a minha casa. Como homem de fala Deus, para nossa família. Eu preciso falar isso. E eu falo todos os anos. E alguém pegou e fez um compilado desses vídeos, mostrando, olha, ele disse que seria ano passado, disse que seria esse ano. E eu quero que a pessoa saiba que eu vou falar sobre 2027 também. Vai ser sempre a mesma coisa. Porque é isso que eu creio. Só que uma das coisas que aconteceu ano passado foi uma mensagem que eu falo sobre o que Deus te deixar ver, ele tem o poder para te dar. Eu começo na mensagem dizendo, olha, se Deus te deu uma palavra, se Deus falou com você, se Deus te deixou ver, ele tem o poder para te dar. Essa é a mensagem. E essa mensagem, ela viralizou. Só que quando ela viraliza demais, normalmente é uma mensagem de confronto, ela não viraliza, ela não fura a bolha, né? Mas essa mensagem, ela viralizou, assim, de uma maneira muito expressiva. E as pessoas começaram a atacar essa mensagem. E atacar daquela maneira que a gente conhece, cruel. E aí não é mais a mensagem, é o interlocutor que é atacado. Não, é um vagabundo, é um bandido, é mentiroso e tal. Só que uma das coisas que me chamou a atenção foi que pessoas muito inteligentes atacaram a mensagem. E elas partiram do ponto da má interpretação de alguém. Só que, de uma certa maneira, também revelam o seu coração de não olhar a fundo. Só que uma das coisas me deixou impactado. Alguém falou assim, se Deus deixou ver e Deus deixou tocar e Deus falou, por que Moisés nunca entrou na Terra Prometida? E aí aquilo, cara, me deu uma coisa assim é aquela vontade de responder momentânea que passa. Eu falei, deixa quieto. Mas eu acho que nessa conversa de maturidade nossa aqui, é importante. Naquele dia, a pessoa que falou isso, ela estava basicamente dizendo o quê? Deus mentiu para Moisés. Porque Deus falou que daria a terra. Deus mostrou a terra. Os espias viram a terra. E ele não entrou. Então, quando alguém diz que Deus deixou ver, Deus deixou a palavra clara que o daria, e Deus não deu, então, se você discorda, você está dizendo que Deus é mentiroso. Só que a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Moisés não entrou por causa da infidelidade de Deus, mas por causa da sua ira. Então, se a gente puder usar a palavra infidelidade... Que foi materializada na cajadada na pedra, ou seja, não só cirou. Não, errou. E outra, a cajadada na pedra é a ponta do iceberg. Aquilo ali é uma externalização daquilo que está aqui dentro. Só que aí que está o negócio. Será que vale a pena a gente perder o nosso tempo para voltar em algo que já passou? Não. E abençoou milhares de pessoas? Então a gente segue. Por isso que, se você parte do ponto que o erro é interpretativo, então há uma possibilidade de você ajudar essa pessoa. Agora, quando o desvio ele é de caráter... aí só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. E uma coisa muito importante, Thiago, que eu aprendi. Você é meu amigo. Eu amo você. Se você fazer qualquer coisa que eu acho que depõe contra o Evangelho, se você tiver alguma questão bíblica que talvez pareça equivocada ou esteja equivocada, eu vou ligar para você. Eu não tenho coragem, eu nunca teria essa coragem de pegar tudo que você construiu, de todo o bem que você fez, jogar no lixo
pegar uma falha sua, ir pra internet e dizer, olha, gente, isso aqui é o Thiago. Não, isso não é o Thiago. O máximo que eu faria era ligar para você, conversar contigo. A mesma forma, eu ficaria extremamente grato se você ligasse para mim. Confrontar no secreto. Em amor. Em Até secreto. porque, ai daquele que escandalizar os seus irmãos, né? Tem gente que escandaliza só por acha like. que escandalizar é pecar, não é o pecado, é quando você... É a divulgação disso. É quando você usa daquilo para hypar. E sabe, isso é um problema do nosso tempo troca também, do like. Brunet. A guerra do like. As pessoas acreditam que nós precisamos falar sobre tudo. Eu não sei como é para você, mas você não vai se manifestar sobre isso? É lógico. Olha, você, que absurdo. Muito. Não, calma aí, meu lindo. A minha vontade é falar assim, calma. A vida é minha, eu falo Eu estou construindo um prédio reto. Uhum. E nada denuncia mais um prédio torto do que um prédio reto. Eu não estou usando a internet para hypar. Porque o que as pessoas fazem? O que é o hype? O hype é o assunto do momento. Não, mas eu não estou no assunto do momento. Eu estou no assunto da minha vida, que é Jesus. E eu vou pregar sobre Jesus até o último dia da minha vida. Ah, não, você precisa se posicionar sobre isso. Não, quem disse que eu preciso? Eu não sou um especialista. Jesus não se posicionou sobre tudo? Mas aí que tá. O que é se posicionar? Esse é o problema da geração. O que é se posicionar? É a vontade de ver, é a vontade da pessoa de ver você entrar numa guerra que não é tua. E porque... As pessoas têm essa vontade. Obrigado, senhor. É isso aí. Ponto. As pessoas têm essa vontade de ver você entrando numa guerra que não é sua. Justamente pra você perder sua força, perder seu foco. Eu jamais entraria numa guerra que não é minha. Pra que eu vou me meter na... Você não vai falar do governo, não vai falar da guerra no Oriente Médio. Mas o que eu tenho a ver com a guerra do Oriente Médio? Ou seja, não é meu tema, não é minha especialidade e não é meu chamado. E o que eu mudo na vida de alguém? A gente, olha, isso aqui é muito importante. A gente tem um ano agora pela frente, decisivo. Opa, de muita coisa. Nós temos um ano político, nós temos Copa do Mundo, a gente tem um ano com o maior número de feriados, que a gente já viu. Então, é um ano confuso, é um ano caótico. O Wesley está muito feliz esse ano. Os feriados estão mexendo com as emoções dele. É um ano caótico, não é mesmo? É um ano difícil. E as pessoas vão pedir pra gente falar sobre tudo. E eu quero deixar claro, minha pauta, ela é sobre Cristo. Ela é sobre Jesus. E eu vou falar apenas sobre Jesus. Não contem comigo para entrar em guerras que eu não tenho nem como vencer. Entenda? Eu não tenho como vencer essa guerra. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Algumas coisas, elas só não têm esperança mesmo. Eu preciso guardar o meu coração e pregar a minha mensagem. E alguém vai chamar isso de isenção. Não é isenção. Eu estou fazendo a minha parte dentro daquilo que posso. Só que as pessoas querem usar a tua voz para demarcar o ponto delas. É lógico. Então a gente precisa ter muito cuidado, colocar em confusão também, para não prejudicar a nossa mensagem por algo passageiro. O resumo que a gente está falando é a gente ser fiel a quem nos chamou. Exato. E pregar só o que ele pediu para pregar. Esse é o resumo, Amém. né? Agora, voltando à questão da interpretação de texto ou da maldade do caráter do ser humano, tem uma pregação minha que se chama O Melhor Negócio da História. Eu preguei na última conferência de Tino, você estava lá, quando eu expliquei sobre o jovem rico. Porque meu o jovem... Deus. Lembra dessa mensagem? Impactei muito. Eu prego porque o jovem rico... Todo mundo deveria assistir essa palavra aí. O Melhor Negócio da História, tá no YouTube. Eu explico por que o jovem rico negou a proposta de Jesus. Não, o que me pegou foi, se ele tivesse ficado permanecido... até o final... Mano, eu confesso pra ele você saiu que da ali mesa de negociação antes, né? Ele devia ter ficado para escutar o que Jesus prometeu depois. Mas a mensagem, se você escutar no início, eu começo falando o seguinte. Dave, um exemplo. Você trocaria hoje todo o dinheiro que você tem pela presença de Jesus continuar na sua vida? Para você andar lado a lado com Jesus? Ou pelo dinheiro você largaria Jesus? Me responde. Óbvio que Jesus sempre. Jesus sempre, tá. Olha. Mas por que você acha isso? Porque você teve uma experiência com Jesus muito forte e você teve experiência com dinheiro e você sabe que Jesus é insubstituível e o dinheiro não chega nem perto. Pronto. O jovem rico não tinha isso, cara. O jovem rico só conhecia o dinheiro. Não sabia quem Jesus era. Então ele não sabia do nível de experiência que ele poderia ter, mas Jesus ia explicar no final da história que ele saiu antes. A Bíblia diz que ele ficou triste e foi embora. Se ele ficasse até o final, Jesus ia explicar, olha... Quem abandona campos por causa de mim, pai, mãe, recebe 100 vezes mais aqui, vai para a eternidade. Sem contar que Jesus estava chamando ele para fazer história, para entrar na Bíblia. Hoje qualquer bilionário pagaria para entrar na Bíblia. Não paga para ser capa da Forbes, não vai pagar para entrar na Bíblia. Então, assim,
Jesus está chamando o cara para fazer história, mas ele não tinha essa consciência. E a mensagem é, quem tem experiência com Jesus não troca por nada, nem por dinheiro. Essa é a mensagem. Cara, você viu os comentários? Esse cara só prega sobre dinheiro. Eu falei, não é sobre dinheiro, é sobre a presença de Jesus. Veja de novo. Então você está falando, ou é problema de interpretação, ou é mau caráter. Sério, meu Deus, porque se você falar o nome dinheiro, o cara acha que é sobre dinheiro. Não, já fecha o coração porque é uma dor. Não é sobre dinheiro. É sobre a presença de Jesus ser muito mais importante. Assiste a mensagem toda. Você sabe que o Jim Carrey, que é um ator de Hollywood, falou isso em outras palavras. Ele falou que em uma das frases, né, que eu ouvi, não sei se é um senso comum, se é verdade, mas dizendo que ele queria que todo mundo fosse muito rico para descobrir que aquilo não é tudo. Então, eu acho extraordinária essa perspectiva de que se ele tivesse conhecido Jesus, ele trocaria tudo, porque nada é mais poderoso do que Jesus. Mas eu entendo que quando você fala a palavra, que é uma dor de alguém, a pessoa já acaba se fechando. E essa mensagem, para mim, mano, foi tão marcante na Destino, porque é uma cosmovisão de quem tá de fora, mas com uma perspectiva totalmente nova, né? Foi bem legal. Olhar para, poxa, se ele tivesse permanecido na mesa, é maravilhoso. Aproveitar que a gente está falando da Conferência Destino, esse ano 2026, 28 e 29 de agosto, no Farmácia Arena, Conferência Destino, uma nova estação. Vai estar conosco Bishop T.D. Jakes, dos Estados Unidos, Cash Luna, da Guatemala. Vai estar grandes homens e mulheres nos levando para um nível de conhecimento bíblico, de envolvimento nesse ambiente profético, espiritual. Se você tem interesse no mundo espiritual, você tem interesse no conhecimento bíblico, essa conferência é para você, tá bom? 28 e 29 de agosto, no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro. Vamos deixar o link aqui embaixo, tá bom, Wesley? O QR Code na tela também. QR Code na tela também, tá bom? David já participou com a gente vários anos. Tem mais pergunta, Wesley? Vai participar? Eu fiquei... Vamos... Fiquei achei interessante. Participou, vai? Eu entendi, eu fiquei em dúvida. Deixa eu ler esse livro primeiro. Se tiver escatologicamente aprovado, aí eu te chamo. Vai, Wesley. Eu não só vou quando levo todo mundo. Dave, você já parou para pensar por que Deus escolheu o Dave de Joinville para ter todos esses números que você tem hoje, alcançar tantas vidas? Acredito que você é o pregador mais seguido no mundo. Por que o Dave Leonardo de Joinville, Deus escolheu ele para ter esse cargo? A nossa tour nova se chamou Despertar. E a base de tudo aquilo que a gente está vivendo é justamente a ausência dessa resposta. Eu construo uma linha cronológica da vida de Davi e no final a gente descobre que Davi não foi escolhido por ser um bom matador de gigantes, não foi escolhido por ser um instrumentista que tocava bem harpa, muito bem, não foi escolhido porque matava leão e urso no campo, não, ele foi escolhido por causa do seu coração. Então, Samuel deixa isso claro. Eu não sei o porquê, Wesley. E eu acho que se eu soubesse, talvez ali eu teria perdido a essência do que me traz até aqui. Porque nos levar a um lugar é algo extraordinário. Permanecer lá é muito mais difícil. Concordo. Eu acredito que é tanta graça, é tanta misericórdia, que talvez seja isso um dos motivos que eu choro quando eu prego. Talvez seja um dos motivos que eu me envolva tanto na mensagem que eu carrego, porque eu sei o tamanho da graça de Deus comigo para me deixar viver o que eu vivo, mesmo sabendo quem eu sou. Concordo com você, Brunet. Se não fosse o Senhor, nós seríamos piores do que aquele rapaz comentou. Porque é só Deus na nossa vida. Graça. Nós lutamos todos os dias e, para a glória de Deus, estamos vencendo e honrando ao nome do Senhor. Mas mesmo se fôssemos perfeitos, não haveria mérito suficiente para nos levar para esse lugar. É só graça. Então eu olho para onde eu saí, da onde Deus me tirou, e aí eu não estou falando mais nem de números, eu só estou falando da minha casa. Eu olho para minha esposa, que Jesus me deu, que é uma mulher maravilhosa, olho para os meus 3 filhos, não tem como pagar essa conta. Se eu fosse usar senso de justiça, eu teria que ser milhões de vezes ultra perfeito para poder merecer. E mesmo assim eu acho que não mereceria. Só graça. É só graça. Quando as pessoas conhecerem a graça de Jesus, muda tudo. Agora eu estou lembrando de uma pregação minha que eu não lembro o título agora, Dave. Olha que interessante.
para quem se preocupa muito do que falam contra você ou sobre você. Você que acha que errou muito e por isso que as pessoas te batem, ou que você falou alguma coisa que não deveria falar, ou que poderia ter um pouquinho mais de sabedoria na colocação, tudo isso é verdade, poderia mesmo. Mas deixa eu te explicar uma coisa sobre Jesus. Se alguém lembrar qual é a passagem bíblica, é um dos 4 evangelhos, que começa assim. Jesus não é recebido muito bem na sua cidade, né? O profeta na sua própria casa não tem honra. Aí os irmãos dele chegam para ele, isso tudo é no mesmo capítulo. Os irmãos dele chegam para ele, os irmãos de sangue, falam assim, Jesus, por que você não faz em Jerusalém o que você faz aqui, os milagres que você faz aqui, para todo mundo ver o que você está fazendo? Ou vai ficar escondendo a luz? A luz todo mundo tem que ver. Aí a Bíblia diz assim, porque nem os seus irmãos criam nele. Meu Deus. Aí continua, no mesmo capítulo. E então Jesus foi para Jerusalém e começou a pregar no templo, não sei o quê, papapá. E a multidão discutia. Parte dizendo, é profeta. Outra parte dizendo, esse engana o povo. Conclusão. Num capítulo só, é uma cidade que rejeita, os irmãos que duvidam e o povo que está dividido contra um homem perfeito, o único que nunca pecou. E como é que você, eu, Dave, vamos querer ser aceitos por todo mundo? Como é que a gente vai querer acertar e tudo? Não, me diz. Não há possibilidade. Jesus fez tudo certo, amou todo mundo, curou enfermos, perdoou pecados, levantou paralítico, nunca ofendeu ninguém, nunca pecou contra ninguém. E a metade do povo fala assim, isso aí deve ser um enganador, rapaz. Filho de Beelzebu. Isso aí, filho de Beelzebu. Os fariseus diziam que ele era filho de Beelzebu, os irmãos não acreditavam, o povo estava dividido, falando assim, um dizia, é profeta, outro dizia, isso aí está enganando. Ou seja, a gente nunca vai estar no gosto das pessoas. Uhum. A única coisa que pode fazer é estar no gosto de Deus. A gente tem que estar no ponto preferido de Deus. O ponto preferido de Deus é o quebrantamento, a auto-humilhação e um coração contrito. Contrito e quebrantamento. Enquanto a gente não perder isso, porque a gente pode até errar, mas se não perder o quebrantamento, a gente vai chegar inteiro no final. E essa mensagem, para você que está em casa, eu faço algo relativamente relevante, o Dave faz algo muito relevante, você faz o que você faz e talvez você esteja hoje impactando uma pessoa só, daqui a pouco vão ser 5, alguns já estão impactando milhares ou centenas. Cada um vai ser usado no que foi chamado. Agora, presta atenção. Se você focar no que Deus te pediu para fazer, na sua verdadeira identidade, uma coisa interessante de identidade, é minha última mensagem de domingo, penúltima, né? É o seguinte, você só descobre quem é se Deus te falar. Eu provei na Bíblia, David, que você não tem como saber quem você é se Deus não te falar. Gideão estava malhando trigo. Aí Deus chega para ele, através de um anjo, e fala, poderoso guerreiro. Ele falou, eu? Não, eu estou malhando trigo. Ele falou, não, poderoso guerreiro, homem valente, você que vai livrar Israel. Ele falou, mas eu sou o mais pobre da minha casa, eu sou o menor da minha tribo. Ele falou, mas é você. Então ele só descobriu que era um poderoso guerreiro, não porque ele lutava, porque ele não lutava, ele malhava trigo, mas porque Deus falou para ele. Quando Jesus chega para os discípulos e fala assim, quem os homens dizem que eu sou? Então, uns falam que você é o profeta, Elias que voltou, Jeremias, um dos profetas. Mas vocês, quem vocês acham? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai que está no céu. Então, para você entender quem é você, entender até quem está com você, só se Deus revelar. Muito bom. Então a gente tem que todo dia buscar essas revelações para a gente entender nossa própria identidade e não deixar ninguém atingi-la. Porque se Deus te chamou com essa identidade, é isso que Ele quer preservar até o final. É lógico que Ele vai moldar teu comportamento, melhorar tuas atitudes, construir o teu caráter, fortalecer o teu espírito, te convencer do pecado, da justiça e do juízo, que é um trabalho do Espírito Santo e não dos haters. Se concentra no que Deus te falou e você vai chegar inteiro no final. E chegar inteiro no final tá bem por dentro e a tua alma irá salva para o reino celestial. Porque a nossa maior... Cara, eu tenho uma coisa que eu só entendi agora, de tantos anos de crente. Porque eu tenho algumas vitórias, né, na vida. Eu tenho algumas conquistas. Nosso instituto, ele tem um faturamento muito interessante. Nossos livros vendem milhões de cópias. Então, a minha vida é uma vida boa em relação a muita gente que passa muitas dificuldades. E se eu tivesse que encontrar o Senhor hoje, eu estou disposto.
Estou preparado. Não tem nada que me prenda nessa terra. Eu amo meus 4 filhos, cara. Dou minha vida por eles, mas não me prende nessa terra. Eu gosto muito da vida que eu tenho, mas não me prende nessa terra. Eu amo a vinda do Senhor. Eu entendo que a gente está aqui, mesmo tendo uma vida um pouquinho mais fácil do que talvez outra pessoa, mas ainda assim, cara, a gente sofre perseguições, aflições, e por causa do nome de Jesus, tá? Porque eu nunca fui atacado porque eu faço o método Destiny. Eu nunca fui atacado porque eu escrevo livro. Eu nunca fui atacado porque eu dou curso de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional. Eu só sou atacado quando eu prego, cara. A gente é atacado pelo nome de Jesus, cara. Não é por causa da gente, não. Porque quando eu faço minhas coisas profissionais, eu não sou atacado, não. Não tenho nenhum hater profissional, não. Não tem nenhuma empresa falando mal da minha empresa, não. Não tem nenhum empresário dizendo que eu sou um péssimo empresário, não. É só quando eu prego. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, cara. Quietinho para não falar mais. É contra os potestades e principados. É só quando a gente carrega o nome de Jesus, cara, que vem isso. E sempre são dos nossos irmãos. Sempre. Mas na Bíblia, Davi foi perseguido pelos seus irmãos, José foi vendido pelos seus irmãos, Jesus foi desacreditado pelos seus irmãos. Por isso que eu te falo, nosso negócio não é com nossos irmãos, nosso negócio é com o Pai. No final de todas as histórias, o filho pródigo foi distanciado pelo seu irmão. No final das contas, resolve com o Pai. Em todas essas questões, o Pai que resolvia. Tem uma passagem bonita de José, que quando ele conta o sonho para o pai e para os irmãos ficam furiosos. Aí a Bíblia diz assim, mas Jacó considerava isso em seu coração. Você vai perceber que só os íntimos traem, né? Tem que ser irmão para trair. Os de fora só decepcionam. Se alguém de fora vai só te decepcionar. Os íntimos que têm o poder de trair. Judas traiu porque estava na mesa. Então, assim, a gente não pode esperar das pessoas algum tipo de salvação ou aceitação. Isso vem de Deus. Salvação, aceitação, revelação de identidade vem de Deus. Coloca toda a tua esperança em Deus e você vai conseguir viver uma vida mais leve na Terra e alcançar a eternidade. David, palavras finais. Lembrando que 18 e 19 de agosto tem... 28 e 29 de agosto, perdão. 28 e 29 de agosto tem Conferência Destino no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro. Palavras finais para o nosso público aqui do Brunecast. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreve agora. Se não compartilhou, gente, olha, a gente quase revelou tudo aqui, né? Tanta coisa, né, Wesley? Verdade. Merece compartilhar? Com certeza. Curte o vídeo, isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. Se você não está inscrito nesse canal, esse canal só existe para te ajudar. Poxa, é de graça. Você parou um segundo e se inscreve. Não deixa de se inscrever agora. Dave. Tiago, obrigado. Estou muito feliz de poder ter participado aqui. Obrigado, irmão. Como a gente está no começo dessa tour nova que é o Despertar, eu falei para a nossa equipe, olha, eu queria poder gravar o Brunet. Já está tanto tempo que a gente não consegue data e graças a Deus que deu certo. Dizer que eu amo muito você, admiro muito o que o Senhor tem feito na tua vida e eu celebro aquilo que Jesus tem feito através de você. Eu acho que você está na melhor fase de posicionamento da sua vida. Eu não consigo ver outra coisa senão aquilo que Deus tem para você acontecendo de fato, sabe? Isso é muito poderoso, eu fico muito feliz e obrigado mais uma vez. Eu vou só marcar a data da conferência para não marcar nada, né? Porque não correr o risco, porque às vezes... Da mesma forma que ele se convidou para o Brunecast, ele se convidou para a Conferência de Destino, né? É verdade. A amizade é mais ou menos assim. Se você for convidado, já não é mais tão amigo. Eu prefiro aparecer. Mas, e só uma coisa falando sobre o poder da amizade. Nesses anos todos que a gente é amigo, daqui a pouco vai caminhar para 10 anos. 10 anos quando a gente se conheceu, você ainda não era o David Leonardo, que as pessoas conhecem. A gente nunca deixou de se celebrar. Tu lança o especial na Netflix, eu posto, mando para um monte de gente, mando para jogador, para não sei o quê, posta aí, ajuda aí e tal. Ou seja, eu acho que uma das maiores provas de amizade é você conseguir ficar tão alegre quanto o amigo que está tendo aquela vitória. É verdade. Né? Então pratica isso também. Não só chora com os que choram, não. Se alegra com os que se alegram também. Espero que esse podcast tenha te ajudado. Amém. Que Deus te conceda muita paz e prosperidade. E até o próximo Brunecast, terça-feira que vem. Compartilha com todo mundo, tá? Olha, para quem não segue o David, ele está numa campanha de ganhar seguidores. Você segue lá, @DavidLeonardo, tá? Ele precisa sair dos 16 milhões, ele não aguenta mais essa humilhação, tá? São apenas 16 milhões de pessoas no seu Instagram, né? Inclusive, Jesus. Você podia passar uns seguidores para mim, cara. Né?
Não, faz uma transferência. Eu nunca comprei seguidor, mas se você quiser transferir, eu aceito. Amém. Eu preciso de um pouco de metro quadrado para nossa associação lá. Brincadeiras à parte. Que Deus abençoe muito você e sua casa. Não deixe de compartilhar o podcast de hoje, foi muito especial. E se você tem algum testemunho para contar através desse ministério que está aqui, não deixa de comentar para a gente ler e eu faço questão de estar lendo. Paz e prosperidade. Até a semana que vem. O ser humano hoje, nossa geração, está debaixo de muitos dilemas. Somos a geração mais livre da história, mas ao mesmo tempo mentalmente escravizado. Tristeza, depressão, falta de sentido de vida. As pessoas têm dúvidas, querem respostas para perguntas que ninguém consegue responder. Uma geração que está muito confusa mentalmente, acaba correndo atrás do que todo mundo está correndo atrás. Então, se a moda é vamos correr atrás de seguidores na internet, todo mundo começa a querer ser influencer. Se depois o negócio é ganhar dinheiro, todo mundo quer virar empreendedor. Ou seja, quem não tem um senso de destino, não tem um propósito, sempre vai fazer o que todo mundo está fazendo. Porque essa é a forma natural do ser humano reagir à vida. Eu não sei o que fazer, não tenho a mínima ideia do porquê eu estou aqui, então deixa eu fazer o que todo mundo está fazendo. As pessoas não deixam de amar porque não amam. Deixam de amar porque não sabem amar. Deixam de amar porque não sabem tolerar. Deixam de amar porque não sabem dançar a valsa da vida com a mente desengessada. Deixam de amar porque não provoca admiração no outro ou na outra. Se em algum momento você decidir, hoje eu queria pensar no mundo contemporâneo, hoje eu queria pensar na sociedade, é por aí que você tem que ir. Porque senão você vai pensar no mundo que não existe. Você vai pensar em pessoas que não são reais. Você vai pensar em problemas que não são, na realidade, os problemas que estão à nossa volta.